Você já precisou executar tarefas de forma assíncrona em uma aplicação Laravel? Ou seja, aquelas tarefas assim que você executa dentro do seu sistema sem que você demande de uma ação do usuário, sem que demande de alguma request ou algum processo que desencadeie ela. Um exemplo simples é o disparo de e-mail. Às vezes você precisa disparar um lote aí grande de vários e-mails, né, ao mesmo tempo, e você não vai fazer isso enquanto o usuário está acessando uma URL ali, né? Ou então mesmo renderização de vídeo, que também geralmente é um processo feito de forma assíncrona. A gente desencadeia e inicia esse processo, mas a gente não fica aguardando a resposta dele. Somente quando está pronto que aí sim a gente consegue consumir realmente o fruto dessa renderização. Outro exemplo bem simples para a gente entender um pouquinho sobre o que seria um trabalho assíncrono, né, é o simples caso de, por exemplo, você ter que configurar o seu sistema para ele automaticamente se higienizar, né? Limpar o seu banco de dados, higienizar modos que não sendo mais utilizadas. E aí, para isso, você pode ter uma tarefa assíncrona para realizar, né, esse tipo de ação. E para fazer isso através do Laravel, não tem como a gente fazer sem a gente utilizar o conceito do Laravel Queues, né, que são as filas no Laravel. Então eu te convido a vir comigo neste vídeo, que aqui a gente vai abordar realmente tudo que você precisa saber para entender como funciona realmente uma fila no Laravel e como você, a partir de hoje, pode começar a utilizar em todas as suas aplicações. Eu digo em todas mesmo, porque filas é um conceito que devia estar sendo empregado em todas as aplicações do mercado. Você não sabe quem está falando aqui, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui conteúdo de Laravel toda terça-feira. Toda terça-feira é garantido. Então já se inscreve aqui no canal aqui para ficar por dentro das próximas sacadas e conteúdos especiais que a gente elabora aqui sempre com Laravel. Sempre mostrando um pouco do como a gente consegue aplicar uma solução que o Laravel já tem no nosso cotidiano e realmente impactar a aplicação. Que esse é o nosso principal objetivo, criar aplicações cada vez melhores. Bom, então para a gente começar, primeiro, claro, tem um linkzinho do Laravel que vai estar aqui na descrição. Lá tem toda a documentação de como é que funciona o recurso de fila do Laravel, tá? Se você nunca olhou, nunca veio aqui na documentação do Laravel, eu sugiro que você venha, dê uma olhada, tá? Porque embora eu vou falar muita coisas aqui para vocês, eu vou falar coisas ainda com muito teor prático, tem coisas que eu não vou conseguir dizer, tem coisas que eu não vou conseguir mencionar. E talvez, às vezes, você abordando aqui, dando uma lida na documentação, pode ser que te abra a mente aí sobre, ou te mostre de uma forma diferente, né, o como você pode utilizar. Outra coisa também, eu falei no cardzinho aqui do vídeo, você deve ter visto, além de todo o conteúdo aqui que eu vou falar sobre filas, a gente também vai ter mais 5 dicas aí de sacadas de como utilizar na prática, ou impactos que pode ter a utilização de filas num ambiente de produção, né, numa aplicação real. Além disso, também algumas outras configurações aí de ambiente que a gente vive no cotidiano e a gente acaba esbarrando aí, às vezes, alguma dificuldade ou outra. Então, a gente já vai passar para vocês essas sacadas mastigadas aí, para, de certa forma, já agilizar o processo de implementação de filas nas suas aplicações. Aí, para a gente começar logo de cara, basicamente a gente tem 3 questões aqui, ó. O que são filas, para que serve e quando devo usar. Essas daqui são as 3 primeiras questões, se você realmente nem conhece Laravel Queues, nem conhece fila. E então vamos responder elas. O que são filas? Bom, filas, pensa naquele conceito de quando você vai no banco, você vai querer sacar um dinheiro lá, e não tem uma fila, não tem sempre 1 ou 2, 3 pessoas na frente, e aí uma por uma vai sacando o dinheiro, terminou o processo de sacar o dinheiro, sai fora. Aí outra pessoa vai, faz o processo de sacar dinheiro, terminou de sacar, sai fora, né? E aí tem vezes, não tem que às vezes aparece uma pessoa mais de idade, que aí ela tem preferencial, né, uma fila preferencial, e aí ela acaba entrando na frente da fila. E isso pode acontecer muito bem, porque se trata de uma fila. Tanto na vida real, quanto na área da programação, isso tudo é possível. É possível você ter uma fila, da forma FIFO ali, né, First In, First Out, né, algoritmo simples ali, em que a pessoa entra na fila, ela vai esperar até chegar a vez dela, e ela vai sair, né? Então, segue uma fila ali de forma ordenada, só que, claro, existem as exceções, existem momentos que vai chegar alguém, pô, essa pessoa aqui tem, sei lá, uma habilidade especial aqui, ela tem que passar na frente, ela tem uma prioridade maior, passa na frente. E você vai aceitar, né? Nas filas ocorre a mesma coisa. Então, no fundo, o que é? É fila, é pensar no mesmo conceito do nosso dia a dia, lembrar, né, que existe essa solução de filas aqui. Outra coisa, por exemplo, às vezes você vai, por exemplo, num banco, né?
Você tem 4 caixas eletrônicos. Cada caixa eletrônica tem uma fila. Só que pode ser que uma das filas desse caixa eletrônico seja exclusiva para pessoas maiores de idade, né? Para pessoas ali com idade elevada. Então o que acontece? Aquela fila você não pode usar. Então ela existe, você não pode usar. Então das 4 você consegue usar só 3. E aquela que está ali você tem que aguardar, né? Ou quem for vir ali, que chegou, que se enquadra naquela capacidade para adequar a propriedade daquela fila, pode usar. Mas você, às vezes, você não atende. Então você não pode utilizar aquela fila. E aquela fila, às vezes, pode ser que ela esteja vazia. Ninguém está usando ela. Mas você não consegue usar porque você não tem a capacidade necessária para usar aquela fila. Então, na área de sistemas, na área com Laravel, né, ou qualquer algoritmo de fila, qualquer solução de fila que você utilizar do mercado, sempre vai ter isso. Vai ter quantidade de fila. E todas essas filas, no fim, têm um objetivo. O objetivo é bem simples. Da mesma forma que no banco você está na fila para sacar o dinheiro, aqui numa aplicação, né, você tem a fila, que você vai usar a fila para você ser processado. Então, o objetivo final, realmente, é processar, é executar aquele script. Saindo um pouco da nossa analogia aí com uma fila de banco, as filas, elas servem para que você não execute, não utilize todo o potencial de sua aplicação naquele instante para executar determinada tarefa. Então, digamos assim, você tem uma tarefa de mandar um e-mail, né? E aí esse e-mail é baseado no quê? O usuário fez uma requisição na tua tela, digamos que acabou de criar a conta, né? E aí, no que ele acabou de criar a conta, você tem que mandar um e-mail para ele. Mas você não precisa ficar segurando a tela, travando ali, né, o processamento da tela, para você disparar o e-mail, ver se deu certo o e-mail e aí sim retornar um sucesso para o usuário. Você não precisa disso. Você pode disparar uma tarefa na fila e a partir do momento que você dispara essa tarefa na fila, ela vai ser executada na fila. Então, conforme tem disponibilidade, vai ser executada ela. A hora que ela terminar, ela terminou. Mas nesse exemplo, por exemplo, de disparar o e-mail, se o usuário acabou de se cadastrar, o que foi para o teu sistema processou, salvou o usuário, ele só falta enviar o e-mail. Esse enviar o e-mail ele pode disparar numa fila, porque quando ele dispara na fila, você consegue já retornar para o usuário dizendo, ó, beleza, daqui a pouquinho vai chegar um e-mail para você. Então você já deu uma resposta imediata para o usuário, você não ficou travando ele, travando processos da tua aplicação, travando o recurso da tua aplicação, né, para segurar esse usuário na tela. Então, você já respondeu rápido e ele está sabendo, ah, beleza, daqui uns 5 minutinhos vai chegar o e-mail. Beleza, pode chegar a qualquer momento, pode chegar agora ou daqui 5 minutos. Não tem problema, vai chegar. E aí o que acontece? Nesse processo, você disparou, mandou para a fila lá esse processo para ser realizado, e aí quando chegar a vez desse processo, né, ele chegar na boca do caixa, digamos assim, né, a hora que ele vai ser processado, a hora que chegou a vez dele, ele vai ser processado. Processou, mandou um e-mail lá para o usuário, tal, terminou, tchau, morreu ele, né? Então não tem uma resposta, não tem nada, ele vai executar de forma assíncrona ali, né? Uma forma que a gente não sabe mais ou menos o horário que ela vai ser executada, a não ser que a gente agende, mas é um outro caso aí para a gente conversar depois. Mas você vai ter o processo, ele vai para a fila, terminou, ele executa, acabou. Acabou nosso vínculo com ele. Então a gente não depende de uma resposta, não depende de nada disso. A questão aqui, quando devo usar, né, as filas? Se eu já entendi, beleza, o que elas são? Então, um processo de fila, igual na vida real, show, né? Elas servem para desencadear uma ação ali, um processamento, sem necessidade de ser processado naquele exato momento. Então, ela vai processar conforme tiver capacidade ali para ser processado. Beleza, então quando eu devo usar? Você pode usar ela a qualquer momento na sua aplicação. Qualquer momento que você não precise responder imediatamente para o usuário. Um exemplo, digamos assim, o usuário está acessando uma página para ver as métricas dele. Não dá para você disparar, né, uma tarefa para ser processada na fila e aí depois desse processamento você retornar para o usuário a tela. Não faz sentido, né? Porque o usuário está ali esperando. Como é que ele vai ficar esperando? Vai ver o que então até lá? Não faz sentido. Agora, por exemplo, digamos que ele está lá na tela de métricas dele, na aplicação dele, né, acessando ali, e aí ele quer, por exemplo, um extrato dos últimos 6 meses. Pô, é uma consulta grande no banco, você vai ter que trabalhar o dado e tal. Você não precisa responder naquele exato momento. Você pode falar para o usuário, maravilha, a gente vai gerar esse extrato para você, e assim que tiver gerado, a gente vai mandar para o seu e-mail. Pronto, não tem nenhuma dificuldade, o usuário vai entender, beleza, daqui a pouco eles mandam para mim no e-mail. E assim você consegue processar uma massa grande de dados, né? Consegue dar um feedback rápido para o usuário, beleza, você escolheu isso aqui, você quer o extrato, daqui a pouquinho a gente manda para você. Dá o feedback, né?
E aí depois é só aguardar o processo ser executado e assim que concluído ali essas métricas, despachar então esse e-mail para o usuário com esse dado. Isso é um exemplo, mas tem muitos outros casos. Por exemplo, você às vezes vai precisar criar uma rotina no teu sistema para ficar renovando o token de uma aplicação, por exemplo. Às vezes pode estar integrado, por exemplo, com o Mercado Livre da vida. E aí você precisa de tempo em tempo renovar a chave de acesso. E esse processo de renovar a chave de acesso não dá para você falar para o usuário, de 6 em 6 horas você vai lá na tela, entra no site tal, e dá um enter. Não dá para você falar isso. Você tem que falar para o usuário, passou o token, vai ser renovado automaticamente. Pronto. Como que vai ser renovado? Por conta da fila. Você vai ter um job rodando ali de tempo em tempo, que vai pegar, vai falar, tá para expirar aquele usuário, a chave dele, vamos renovar? Vamos. Joga para a fila, renova, pronto, maravilha. Então você tem uma facilidade aí, né? Você consegue desatribuir, desacoplar muitas funções, às vezes, que você ia colocar dentro de uma request. Então, são exemplos. Esse daí de renovação de token, extratos, né? Qualquer tipo de extrato aí você pode colocar por job, tá? Envio de e-mail por job, renderização de vídeo por job, né? Por job, eu nem comentei, né? Mas o job, que é isso aqui, o job seria aí como se fosse uma tarefa, né? Ou também operador, como também alguns falam. O que acontece? Um job é o processo que está na fila para ser executado, tá? Então, sempre que vocês verem esse termo aqui, job, tanto numa aplicação Laravel, em qualquer lugar, job é sempre um processo que vai cair numa fila. Então, ele é uma tarefa para ser executada. E ele entra na fila sempre, tá? Então, esse modelo aí, essa estrutura de patterns aí, tá? Job é isso, basicamente. E aí, o que acontece? Beleza, você tem, então, diversos casos ali que você pode aplicar. Entre outros, de higienização de banco de dados. Você pode querer, às vezes, meia-noite ali, que seja executada uma ação, né? Que seja limpo. Ou então, toda vez que o usuário acessar a conta dele, né? Na primeira vez que ele acessar no dia, você despachar um job para ressincronizar, atualizar os dados da conta dele, higienizar, sei lá. Ou gerar algum alerta para ele. Então, você pode despachar um job, enquanto isso a navegação vai fluir dele normal ali, né? Você vai estar respondendo em tempo real para ele, tudo na sua aplicação. E a hora que estiver pronto aquele job, ele pode desencadear, pode gerar um resultado que você vai expor na tela. Então, é fácil de trabalhar com ele, vocês vão ver aqui daqui a pouquinho, tá? E pode mudar totalmente a vida da sua aplicação. Para trabalhar com fila, existem alguns drivers disponíveis, tá? Esses drivers, vou vir aqui, tá na doc aqui para a gente lembrar certinho os drivers que estão disponíveis. Mas, basicamente, a gente consegue trabalhar com driver no banco de dados, tá? Não é o melhor, não é também tão ruim assim, mas dá para você trabalhar com banco de dados. Basicamente, você precisa de uma tabela, tá? Aqui na doc do Laravel ele até orienta como é que você cria a tabela e tudo mais, cria migrate e tal. E aí você consegue armazenar essas tarefas no banco. Por quê? Porque você precisa, tipo assim, quando você despacha, fala assim, tem que executar essa tarefa. Beleza. Você tem que armazenar ela em algum lugar para o sistema conseguir localizar ela depois e aí executar ela. Então, tem que estar armazenado em algum lugar. E aí, para armazenar, você pode usar o banco de dados, que é uma solução mediana ali. O Redis, que é uma função, um local perfeito para você armazenar, porque, principalmente, o Redis é fácil de configurar, não vai ocupar tanto espaço, não vai ficar gravando em disco, não vai fazer I/O, né? Então, embora ele dê para o Redis salvar em disco, mas geralmente o Redis vai estar configurado para salvar só em memória, então é uma velocidade muito mais rápida para jobs. Ainda mais que o job geralmente vai entrar na fila agora, e aí, em uns 5 minutinhos, ele já vai ter sido executado. Então, geralmente você não lança um job agora para meia-noite executar. Geralmente você lança um job para assim que der na fila, liberou a fila, já executa, né? Já aproveita aquele tempo ocioso que tem ali. Então, com o Redis você pode usar, tá? Que é o que eu mais recomendo. Principalmente depois a gente vai falar de um gerenciador para filas do Laravel, tá? Gratuito também. Que vocês conseguem implementar na sua solução e aí vai precisar necessariamente ter o Redis, né? Para você conseguir configurar. Mas já fica essa dica aí, Redis. E aí tem outros, né? Você pode, por exemplo, estar contratando aí uma Amazon SQS, né? Que é o serviço da Amazon aí de mensageria, de filas e tudo mais. É uma solução, tá? Beanstalk aí, que é outra solução. Esse daqui eu não cheguei a usar. E aí o Redis aqui com o Redis, tá? E aí isso aqui, daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso, que eu deixei também nas dicas ali. Então, já a gente fala sobre isso. Mas entenda aqui que, dentre os drivers, né, além disso daqui, você pode customizar driver também, é possível. Mas dentre esses daqui, o mais indicado é você usar sempre no Redis, tá? O banco de dados não é ruim, mas também não é
das mais performáticas. Então, a não ser que você queira realmente deixar no seu banco todos os registros de tarefas executadas. E cá entre nós, na prática mesmo é muito dado, muita informação que pode ser salva aqui. Então acaba, às vezes, não valendo a pena você acabar poluindo o seu banco de dados por conta desses jobs executados, tá? O Red é algo mais volátil, mais rápido, executou, acabou e já pode ter sido eliminado. Então eu vou de Red, tá? Essa é a minha sugestão. Beleza? Então descobri que tem alguns drivers aí. Que mais agora? A gente precisa entender as configurações aí que a gente precisa fazer. E para as configurações, basicamente, ó, eu estou num projetinho Laravel aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Nesse projeto Laravel, não instalei nada demais, é só um projeto Laravel. Eu estou com o Laravel C aqui também, só para mim rodar de ambiente. Mas não tem nada mais que isso, tá? Então o projetinho Laravel sempre vai ter aqui em config. Você vai vir aqui em config e você vai ter aqui ó, um arquivo chamado kiwi.php, tá? Então esse é o arquivo de configuração das filas. E aqui tem todas as informações aqui que você precisa, desde qual que é a conexão padrão, tá? Como está sendo utilizado ele, formas de conexões, sync, database. O sync não está lá escrito na doc, mas eu já comento para vocês, tá? Database, beanstalk, SQS aí, ou Reds, tá? E aí, configurações aqui de fail job, né? Jobs que falharam, onde vai ser armazenado e tal. Beleza. Aí, o que nos interessa aqui? Aqui, dessas configurações aqui, não existe nada demais aqui, como vocês podem perceber. E aí, claro, tem essa configuração aqui chamada sync, né? Que está aqui, ó. O que é esse driver sync? Esse driver sync, ele é fundamental para você utilizar os jobs quando você está trabalhando, às vezes, com teste, com PHP e Unity, ou quando você está trabalhando em ambiente local. Então você não precisa do driver, você não precisa esperar que aquele job entre na fila e depois seja executado. Às vezes você não precisa, né? Também não vou generalizar. E aí, nesse cenário, né, você poderia usar o sync, que é algo tipo imediato. Então o Laravel, em vez de jogar o processo, que é um job ali, jogar para a fila, não, ele vai pegar e ele vai executar junto do script ali, do processo. Para teste, isso é fenomenal, é fantástico. Você tem que utilizar isso quando você for utilizar com teste, tá? Então, sempre que você for trabalhar com teste, dá uma olhadinha no teu .env aí, no .env.testing, ou lá no PHP Unity XML, né? Ver qual driver, como é que tá essa parte de sync, ó. Tá até aqui, ó, no nosso PHP Unity, a gente vê aqui que não tem uma variável de ambiente, né? Que é o Kiwi Connection, que está justamente sync, tá? Então, para teste, tem que ser o sync. Senão, você vai alongar muito aí a sua esteira para fazer teste. Aí fica horrível, tá? Você perde toda a experiência aí dos jobs. Então, utilize aqui sync. Essa é a dica aí, tá? No mais, aqui das configurações não tem nada demais. Você pode dar uma olhada depois, se quiser configurar algo aqui. Mas não vou entrar a fundo aqui, porque não vai impactar diretamente nada aqui das configurações que tem aqui, ok? E para você trocar, é claro, né, no .env, se você quer trocar... Não quero deixar a fila aqui no sync, né? Que nem aqui no default aqui do .env vai estar sync. Então basta você trocar aqui pelo nome que estava lá, né? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem tudo isso aqui de nome. Reds, SQS, Beanstalk, Database e Sync. Tá sync lá no .env, né? A gente vai pegar e vai trocar aí. A gente coloca o Reds no nome, no .env e pronto. Nossas filas já vão estar rodando através do Reds, tá? Então o Laravel mesmo faz a gestão aí. Aqui eu comentei, tá? Coloquei um hashtag na frente, aí fica comentado. Por isso que ficou duas linhas aqui, eu deixei duas linhas, porque caso eu volte de ideia, né? Quero usar o sync, só descomentar ali e comentar o de baixo. Perfeito? Fica essa dica aí também. Bom, então de configuração, simples, aquele arquivinho ali, configura tudo, tá? E aí, a gente vai ter aqui os conceitos de quantas filas criar, né? Vou criar uma fila só, vou criar 2 filas, 3 filas, quantas filas eu vou usar? E aí, para trabalhar com Laravel Queues aqui, né? Com as filas, essa parte de quantas filas você usar vai depender das prioridades que você precisa, tá? Vou citar bem um exemplo até que a gente utiliza nas aplicações aqui. Eu tenho algumas integrações minhas que tem um token, né? E esse token vence de cada 2 horas, por exemplo. Ele vai vencer. E, além disso, eu tenho outros que fazem sincronização, por exemplo, de produtos, né? Outras tarefas ali que fazem sincronização de produto. Porém, para mim sincronizar o produto, eu preciso ter o token, né, a chave daquele usuário. Só que a chave só dura 2 horas. Então o que acontece? Eu tenho 2 filas, por exemplo, uma fila de alta prioridade, que é aquela de renovação do token, porque sem o token eu não consigo fazer nada. E aí eu tenho uma fila de menor prioridade, que é a que faz consulta de produto, né? Então o que acontece? Sempre que tá batendo o tempo aqui, ó, daqui 2 minutos vai expirar
aqueles tokens. Beleza, vamos renovar eles todos. Terminou de renovar, ele vai passar com prioridade na fila. Passou, é processado primeiro. Terminou de processar, a gente já volta a olhar ali para os de processar produto. Então, ter duas filas é muito útil quando você realmente precisa, né? Quando faz sentido para você na sua aplicação. Agora, por exemplo, digamos que só tem job para despachar e-mail. Tem algum e-mail que é mais prioritário? Talvez você pense, pô, tem. Talvez eu tenha um e-mail aqui que eu tenho que despachar que é prioritário, que é quando alguém acessou a conta do usuário ou alguém redefiniu a senha dele. Ah, legal. Então você tem um padrão de e-mail que você tem prioridade maior. Então você pode criar uma fila lá para esse tipo de e-mail, tá? E aí a outra fila vai englobar todos os restantes. Então você consegue ter essas filas por prioridade. Ah, e para trabalhar com fila, onde que eu coloco então? Porque até agora aqui, ó, se a gente for ver lá no nosso QI PHP, aqui em si não tem nenhuma configuração que vai dizer, ah não, você pode criar 5, 6 filas. Não tem nada aqui dizendo. Realmente, aqui não tem. Aqui vai ter aqui no máximo uma fila padrão aqui para ser executada a aplicação, tá? As filas, mas não tem aqui, coloca, quero 5 filas. Não tem, você não vai configurar, tá? Inclusive até uma dica que eu dou é tente evitar ter mais do que 2 filas. Uma fila de alta prioridade ali para processar poucos jobs, mas jobs que realmente façam a diferença no negócio, tá? E aí a outra fila que processa tudo. Aí é geralzão. Por quê? Porque se você tiver 3, 5, 6 filas, vai virar confusão. Porque sempre vai ter, ó, a primeira fila é mais prioritária que a segunda, a terceira e a quarta. A segunda é mais prioritária que a terceira e a quarta. A terceira é mais prioritária que a quarta. Então, se você tiver muita fila, talvez quem está lá na última fila nunca seja processado ou fique muito demorado ali para ser processado. Então, dê uma olhada muito bem nisso, né, antes de aplicar um monte de fila aí no seu projeto. O próprio Laravel mesmo indica 2 filas, uma low e uma high, né? Uma de alto desempenho, uma de baixo desempenho e no máximo ali uma média ali para processos intermediários, tá? Fora isso, passou aí de 3 aí, pensa muito bem o que você está fazendo, porque talvez a tua solução não seja a melhor. Aqui está o nosso comando aqui para executar as filas, tá? Basicamente, utilizando a solução do Laravel QI, né, de fila, o nosso comando aí é esse aqui, ó. PHP artisan work QI high default, tá? Então, basicamente, o que é? A gente está utilizando aqui o PHP artisan, né, o comando aqui do artisan, que é o QI, aí colocando ele para trabalhar, né, que é o work, e aí aqui a gente está setando aqui quais filas que ele tem. Neste caso aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem aqui ó, que o QI é igual a high e default. High está primeiro que o default, quer dizer que o high tem mais prioridade que o default. Se o high estivesse depois do default, quer dizer que o default tem mais prioridade que o high, tá? Então, aqui nesse cenário aqui, o default teria mais prioridade do que o high. Então, seria mais executado o default primeiro, sempre mais importante, depois o high. Então, basicamente é isso aqui, tá? Você poderia ter mais filas, você poderia ter, sei lá, fila 1, fila 2, que é o que eu falei para vocês, né? Só que para você ter mais fila, aí você tem que pensar muito bem o que está fazendo, né? Porque talvez aqui quem estiver na última fila nunca seja executado. Talvez quem esteja na fila 2 que sofra já algumas dificuldades para ser executado. Na fila 1 até vai ser executado, mas aí eu acho que você deu para entender já essa noção aqui, beleza? Aí deixa eu apagar aqui, default, tá. Então basicamente é esse comandinho aqui que a gente roda aí para ter nossa aplicação. Aí para a gente executar um job, a gente precisa sempre ter esse comando em execução, tá? Eu vou mostrar primeiro a execução de um job aqui, depois a gente vai ver também como criar um job e tudo mais, tá? Mas primeiro vamos mostrar a execução dele. Para a gente executar, aqui eu tenho uma rota web, tá? Na rota barra aqui, e eu estou despachando um job aí que é o myJob. Esse myJob aqui, o que ele faz? É gerar um log lá no arquivinho de logs aqui do Laravel, tá? Gerar um log chamado foi executado o job. Só isso que ele passa ali, tá? Se eu for lá nos meus arquivos de logs aqui, ó, vou deixar ele até travado aqui, ó, a gente vai ver que ele está vazio, não tem nada aqui. Então, ele nunca foi executado, nunca preencheu nada. Tranquilo, até aqui. Beleza. Então, eu vou acessar minha rota barra aqui, né, a rota principal da minha aplicação, e vamos ver o que vai acontecer. Aqui estou com o meu projeto em execução, vou dar um F5. Ó, uma vez, 2, 3 vezes. 3 vezes executei, né? Teoricamente, o que acontece? Ele devia ter lançado o job 3 vezes, né? Então, tanto é que se eu for lá no meu job, a gente teria que visualizar, né, essa mensagem aqui, onde foi executado o job 3 vezes, tá? Então eu vou lá no meu logs e vamos ver. Ó,
Não aconteceu nada, ele não registrou um log sequer aqui. Não foi executada a fila, será? O que aconteceu? Para a gente resolver esse problema, a gente precisa, vou vir aqui no meu terminal, tá? Aqui eu estou com o meu WSL rodando, estou dentro da pastinha da aplicação, tal. Se você não sabe trabalhar com Laravel Sail, né, no WSL, dá uma olhadinha aqui nos vídeos do canal. Vou deixar aqui nos cardzinhos, tá? Ou na descrição. Se não tiver, também pode comentar aqui que a gente adiciona, tá? O vídeo. Que você precisa rodar aqui rodando Laravel Sail, né? Então eu ganho vários comandos aqui do próprio Sail. Então eu vou executar aqui um Sail, igual temos aqui, ó. Cadê? Vou copiar aqui esse comando. Pego a Artisan Queue. Vou vir aqui. Colei ele. A diferença é que como eu estou rodando pelo Sail, então eu não vou usar o PHP. Eu vou dar um Sail Artisan Queue Work. Tá? Eu preciso rodar esse comando. E a partir do momento que eu executo ele, ó, ele já executou automaticamente todos os processos que estavam na fila. Então tudo isso aqui estava pendente porque faltava alguém iniciar a fila, iniciar o processo que trabalha com a fila, né? Então repara, a gente tinha rodado lá 3 vezes antes, né? 3 ou 4 vezes antes, ó, por causa dos refresh de tela ali que eu tinha feito. E olha aí, ó, rodou aqui 4 vezes aqui o nosso job, tá? Então ele running, done. Done que ele terminou, né? Fez sucesso, né? E aí tem até o tempo de execução aqui de cada um deles. Então, teoricamente, se eu vir aqui nos meus logs, tá aqui já os nossos 4 logs registrados, tá? Inclusive, se você reparar no tempo dele de execução, foi igual, porque os jobs são muito pouca coisa, ele só gerar uma mensagem aqui no log. Então, é um job muito rápido, executou muito rápido, concluiu e fez a ação que a gente desejava, né? Então, perfeito, rodou aqui. Se eu for agora aqui na minha aplicação Laravel aqui, dar um F5, ele já registrou automaticamente na hora, já entrou mais um aqui na fila, tá? Já foi processado, entrou, foi processado. Se a gente olhar aqui nos registros dos logs, tá aqui já o log já de que foi realizada a ação, perfeito? Bem simples de trabalhar com job. Vamos voltar aqui para o conteúdo. O próximo tópico aqui, ó, é uma dica, tá? A primeira dica aqui, nossa, que é utilizar o PHP Reds ou PHP ou Preds, né? PHP Reds ou Preds. Sugestão minha, tá? Baseada em vários experimentos que eu vi na internet. Use sempre o PHP Reds, tá? Sempre que possível. O Preds, ele é uma extensão do Composer. Não precisa ficar instalando a extensão do Reds no PHP. Então você não precisa fazer isso utilizando o Preds. Só que ele é menos performático. O PHP Redis é muito mais performático, porque ele ele trabalha, né, sobre aquela extensão que você vai instalar no PHP. Então, por exemplo, se você está trabalhando com Laravel 6, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. O Laravel 6 já vem com o Red, já vem ativa essas configurações, essas extensões do PHP. Mas se você está num projeto cru aí na sua casa, rodando ali às vezes até com o Champ da vida, aí talvez utilizar o Preds aqui seja melhor, tá? Lembrando também, se você está no ambiente de desenvolvimento aí, você não tem Reds instalado na máquina, usa o database, tá? Como eu mostrei lá na hora que a gente está falando aqui de drivers, os drivers que tem disponível. Então você pode utilizar perfeitamente o database ali, né? Que é o próprio banco MySQL, push que você tiver, que é tranquilo também para o ambiente local, super tranquilo a sua necessidade. Essa configuração aqui do PHP Redis ou do Preds, você vai encontrar ela aqui no arquivo de config lá, tá? App, bootstrap, config aqui, em config. Aí você vem em database, e aqui em database você vai scrollar até você achar uma parte que vai falar do Redis. E aí onde que fala do Redis, ele fala aqui do client, que aí no caso aqui é o Redis client, que ele vai pegar do Env, geralmente nem tem essa chave no Env. E se não tiver, ele vai pegar sempre o default, que é o PHP Redis, tá? Que esse é o bom, PHP Redis, não Preds, beleza? Então, próximo, PHP Artisan Make Job. Então vamos fazer um job, vamos criar um job aqui. Para a gente criar um job, vou vir aqui no meu terminal, vou fechar. Quando eu fechei aqui, ele acabou substituindo o processo principal da aplicação. Então eu sempre tenho que dar um Sail up "-d" para a gente evitar qualquer tipo de problema, tá? E aí, aqui, vamos lá. Estou rodando pelo Sail, senão eu rodava direto aqui, PHP Artisan, tá? Como eu estou pelo Sail, então Sail Artisan Make Process Job. Ou seja, eu vou criar um job agora ali. Rodei aqui, já dá no próprio terminal aqui do lado, ele já fala, ó, que você já criou com sucesso o Job Process Job, tá? Onde que ele está? Vou minimizar aqui, vou entrar aqui na pasta App, Jobs, e aqui em Jobs a gente já encontra aqui o Process Job. Então foi criado com sucesso. Quando cria ele, ele vai ter aqui a classe, tá? O que ele vai implementar aqui da parte de fila, tá? Que ele deve ser uma fila. E aí tem alguns recursos, em Despachable, interagir com a fila, entrar na fila aqui, que ele está usando algumas traits, tá? E esse Serialize Models, tá? Acho que depois, daqui a pouquinho, a gente até vai falar desses Serialize Models aqui.
Além disso, ele tem dois métodos, um construtor e um handle, tá? Sendo que aonde fica o código mesmo, fica aqui nesse handle. O construtor basicamente é o construtor de qualquer outra classe aí que você pode setar alguma configuração inicial aqui para o process job. Mas a aplicação mesmo, a lógica de negócio fica dentro do random, tá? Já a gente fala mais sobre isso até. Criei o job, muito simples de criar, então, perfeito. Aí aqui, né, a gente tem o próximo tópico nosso, que é onde deixar os códigos, né, em nomenclatura. Então, uma dica aí que eu dou para vocês, toda vez que vocês criarem um job, tá? Sempre nessa pastinha aqui, app jobs, ele vai ter que ficar, tá? Para seguir o padrão aqui do Laravel, vale a pena vocês deixar sempre aqui dentro dela. E sempre coloque no nome o termo job, tá? Não vai ficar inventando moda aí, com o termo, service, sei lá o que aqui. Não, pô, isso aqui é um job, então coloca o termo final aqui, job, tá? Qualquer coisa, esse daqui é render video job, show. Outro job para outra coisa. Cria lá, não tem problema, mas sempre coloca esse termo job aqui no final. Aí o próximo conteúdo nosso aqui, ó, é serialização de módulo, tá? Isso aí aqui na documentação do Laravel vai ter mais conteúdo aqui falando, vou falar bem por cima. Aqui, ó, por aqui na doc, né, essa parte class structure, vai ter aqui uma orientação do que é, para que serve o serialize model, tá? Mas um breve resumo para você ter noção é assim. Digamos que aqui no seu construtor você está recebendo um user, tá? E esse user, ele é do tipo usuário, né, user da própria aplicação, das models, né? Então, utilizar esse serialize vai manter a integridade no que vai ser trazido, né, esse usuário para cá, para ser carregado aqui no construtor. Sem esses serialize models, isso aqui não vai dar certo, ele não vai conseguir decifrar corretamente, e geralmente ele vai ficar aqui só com um dado que é o ID, tá, dessa model. Então fica essa dica aí, né, para não ficar mexendo aqui no que está sendo implementado aqui do Process Job, ou se mexer, pelo menos você tomar cuidado, né, com esse serialize models, porque se você está passando uma model aqui no construtor, você pode ter problema, tá? Outra sacada também que você pode utilizar aqui é, de repente, você tem uma service, né, e você queira passar ela direto aqui, ó. Você pode fazer essa tipo de injeção de dependência aí que os próprios containers aqui do Laravel, né, vão dar um jeito de servir e liberar essa service, tá? Então aí você poderia consumir essa service tua aqui, sei lá, execute, né? E aí executar ela. Então você consegue, né, passar aqui no handle, tá? Uma service ou algum método, né, para ser inicializado, para ser startado junto aqui na hora que for executado o handle, tá? Que é justamente uma certa forma aí uma injeção de dependência. Quem faz isso é o próprio container, o próprio Laravel, beleza? Então essa daqui é outra dica aí para vocês. Voltando aqui, vamos ver o que mais. Isso, era a injeção de dependência, até que eu comentei ali com vocês, tá? Que você vai fazer aqui justamente no handle, tá? Então, essa injeção de dependência aí no método, né? No método handle, tá? Então, vocês podem fazer isso. Aí, além disso, ali no job, você consegue implementar mais alguns recursos, tá? Como, por exemplo, o job foi criado, só que você vai reparar, do jeito que ele foi criado, ele tem uma dependência que não está sendo utilizada, mas que está aqui, que é essa show be unique, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Que o job vai ser único. Então, se você, por acaso, quer configurar que esse job na fila seja único, não tenha nenhum outro igual a ele, até que ele seja concluído, então você pode utilizar esse tipo de recurso aqui, que é o show be unique, tá? Isso aí também você encontra aqui na doc do Laravel. Ele vai te falar também como configurar essa configuração aqui, show be unique na aplicação. Mas esse é bem simples aí, tá? Basicamente você pode ter um método aqui que é o unique ID, ou alguma configuração que você mesmo configure, ou você mesmo só implementar isso no seu job, já é suficiente aí para ele estar funcionando, e o próprio Laravel se encarrega aí, né, de criar uma chave única para evitar a repetição desse job, tá? Além do show be unique aí, né, tem o show be unique util, tá? Process, e uma middleware também que você consegue fazer, tá? Então, caso você precise de algum tipo de middleware ali para prover algum dado ali para o seu job, tem como fazer também. Aqui na doc também é explicada essa parte, tá? E também esse show be unique process, que é o quê? Quer dizer que só vai ter um job daquele ali processando, tá? Nunca vai ter dois processando ao mesmo tempo. Isso aí é muito legal, porque às vezes você pode ter uma fila lá de 1000 processos, tá? E aí, digamos, você tem aquele job, ele é igual, o primeiro e o último são igual, só que o primeiro está sendo processado. Então, pode ser, está liberado para processar. Mas o último não, o último está lá na fila ainda. Então, até ele chegar na vez dele, o primeiro já foi terminado, já foi concluído.
Então ele vai chegar, chegou, processou, pronto, está tranquilo. E isso vai evitar, por exemplo, que dois ao mesmo tempo sejam processados, tá? O Shopee Unique não vai deixar nem lançar, para você ter noção. Ele, na hora que você for lançar dois que é igual, ele já vai falar, não, calma aí, já tem um na fila, você não vai lançar outro, não. Então ele trava, é uma trava mais forte. Shopee Unique Processing é durante o processamento, tá? Bom, e aí a gente tem algumas formas de despachar um job, tá? Vou passar duas aqui para vocês, né? As três aqui principal, na verdade, são essas. Tem um helper do lado chamado Dispatch, você chama ele, e aí você passa o job aqui com os parâmetros que você quer. Você dá um new no teu job e passa os parâmetros que tiver, tá? Essa é uma forma. A outra é você chamar o próprio job e aí chamar o método estático dele, que é o dispatch, tá? E aí nesse dispatch você passa os parâmetros que você deseja que seja utilizado para esse job. Antigamente, já foi depreciado e na versão do Laravel 10 já vai sumir do mapa isso aqui por completo, havia esse dispatch now, que basicamente era um dispatch que era despachar o job agora, tá? Hoje em dia já não existe esse tipo de dispatch, tá? Existem umas variáveis dele nova aí na doc do Laravel, mas não existe esse tipo aqui de dispatch now, tá? E aí aqui, vamos lá. Vamos aproveitar aquele process job aqui. Vamos dizer aqui que a gente vai receber. Vou receber aqui no meu construtor uma string chamada nome, tá? Beleza, no meu construtor aqui, posso dar um private string aqui, show. Que aí ele já vai, quando eu utilizo assim no construtor, isso aqui já vira uma propriedade do meu método aqui. E aí aqui eu vou simplesmente gerar um log. Dessa vez eu vou gerar um log não crítico, né? Vou gerar um log de erro, tá? Erro. E aí aqui a gente passa aqui o nosso name, tá? Então, this nome. Pronto. E aí a gente tem o nosso erro aqui sendo passado para o nosso job. Perfeito. Se eu quisesse até poder passar um código aqui, sei lá, um int, código. E aqui poderia ser ter um private, beleza? E aí a gente consegue gerar aqui no nosso próprio log, né? Código. Erro, código, e aí ponto, diz código, beleza. Então aqui vai gerar um log de erro, perfeito. E aí vamos chamar esse método aqui então, esse process job. Para isso vou lá na minha rota web também, já estou chamando aqui o dispatch job. Vou chamar ele da outra forma, né? Vou chamar ele assim, process job. E aí vou dar um dispatch aqui. Nesse dispatch, aí eu vou importar ele, claro, né? Aqui, ó. Importei. O dispatch ele não vai dar erro, porque ele não sabe quantos parâmetros tem aqui dentro, quando está sendo esperado, tá? Condição obrigatória. Então ele não chega a dar erro. Então isso aqui é bom, mas pode ser ruim, porque você não está vendo ali o que ele está dando erro, tá? Mesmo assim, você tem que passar os dois parâmetros. Quais são os dois parâmetros que temos lá no Process Job? A gente tem o nome e o código. Então eu vou passar aqui nome, URNAL, código 10. Beleza, tá aqui. Já no dispatch, né, a gente tem o myJob. E eu vou passar aqui uma string nele também, só para a gente poder trabalhar com um exemplo mais diversificado. Uma string aqui. Private. String. Show. E aqui foi executado o job. Nome. E aqui eu passo minha this string. Beleza, um log critical aí que vai passar a string aqui, tá? E aí, esse job, eu estou chamando ele por aqui, ó, com dispatch, que é um helper. Repara que quando eu dou um new, né, para fazer o construtor aqui do myJob, ele dá erro, né? Então, às vezes você utilizar assim pode ser um pouquinho mais útil, porque pelo menos você vai conseguir visualizar, né, quantos parâmetros você precisa passar aí pro myJob, né? Senão você pode acabar esquecendo algum e acabar tendo erro aí no processar, né, do job. Então aqui eu só passaria aqui por now também, beleza? Então agora basta a gente executar nossa aplicação, vamos ver se está ok. Rodei uma vez, duas, três vezes aqui para garantir, né? Aí eu vou vir aqui, vamos dar uma olhada aqui nos logs. E ó, não executou nenhum job, né? Repara, os jobs que tinha aqui eram os últimos que a gente tinha apresentado. Por que não executou? Porque a gente não está com a fila em execução.
Então, vou dar aqui um PHP, um sale, artisan, QE work, né, aquele comando que a gente mencionou anteriormente. Vou dar um enter e olha lá, pronto, processou todos os jobs que estavam na fila. Se eu vier aqui no meu console log, né, no Laravel log, a gente vê aqui todos que foram processados, com o nome, né, e o código aqui nesse que deu erro, tá? Então, local error, local critical. Tá tudo aqui da forma que a gente configurou lá, perfeito? Então, mais uma realizada aí com sucesso. Aí, a terceira dica que eu tinha preparado para vocês é uma que eu até esqueci, a gente já falou dela aí, que é justamente, né, quando a gente estiver trabalhando no ambiente de desenvolvimento, né, a gente pode usar o sync aqui no QE Connection, né, para a gente não precisar usar, por exemplo, um Redis ou outro, ou fazer todo o processo de fila ser desenrolado. Né. Mesma coisa também com o teste, né, sempre olhar aqui no PHP Unit, olhar o que tem aqui no QE Connection, para ficar mais fácil você trabalhar com testes também, né, utilizando fila. Então, você não precisa fazer, às vezes, umas certas gambiarra que eu sei que dá para fazer aí, para processar um job. E utilizando esse driver dessa forma aqui, ele fica processando imediatamente. Então ele perde, de certa forma, o assincronismo dele e torna realmente ele um processo síncrono. Tá? Aí, outra parada que a gente pode fazer, que é bacana, é aplicar atraso. Tá? E esse do atraso aqui é um... Pô, essa sacada aqui é muito boa. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, meu Laravel log que está vazio, não tem nada aqui. Aí vou vir aqui no meu arquivo web, tá? Que é onde eu estou despachando os jobs. E aí eu vou colocar um delay aqui, ó. Basicamente é isso, vou colocar um delay. Aí dou um new, né? Que é um helper aqui de horas, tá? E esse no aí, eu vou pegar e vou passar aqui um add. Vamos adicionar alguns seconds, né? Alguns segundos. Vou adicionar 10 segundos para esse aqui. E no de baixo aqui eu também vou adicionar. Só que agora eu vou adicionar aqui. Vou tirar aqui para vocês verem melhor. Vou adicionar aqui 25 segundos. Então, um jeito simples aí, a gente utiliza um helper now aí, do Laravel. Utilizou o helper now, a gente adiciona alguns segundos, que é o tempo aí que a gente quer. Ah, eu quero que execute daqui 25 segundos, daqui 1 minuto. Pode colocar assim, é bem mais prático, ao meu ver, tá? Até porque às vezes você vai querer executar daqui 2 minutos, daqui 3 minutos, então o próprio helper do Laravel aqui já vai te ajudar nesse processo. E aí fez isso, né? Instanciou aqui, puxou aqui o delay. Basicamente é o delay aqui que a gente precisa. Aqui, inclusive, que está sem o delay, né? Tá até errado aqui, deixa eu colocar aqui. Delay. Pronto. Vou até quebrar aqui nas linhas aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Aí, quebrei. Beleza. Aqui, ó. Então, tem dois processos, né? Um a gente está usando o dispatch, que é o helper do Laravel, e o outro a gente está usando o próprio job para ser despachado, tá? E aí, beleza, vamos executar. 2, 3. 3 vezes executei, né? Aí o que acontece? Vou vir aqui no meu Laravel log. Até agora nada. Minha fila está executando? Vamos ver. Ó, já começou a entrar. Ó, minha fila está executando. Ó lá. Executou, ó, 54, 54, 57. Tá faltando aqueles jobs maior, né? De 25 segundos. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Que vai passar aí o tempo que falta. Olha lá, já começou a entrar aqui os outros logs aqui, que são dos outros com delay de 25 segundos. Então repare quanto o delay funciona, né? E o delay é muito útil, principalmente se você terminou de executar um processo, você quer que daqui, tipo, 5 minutos você execute de novo ou faça outra ação, né? Porque às vezes você quer esperar um tempo para você continuar a processar determinada tarefa. Então o delay é fantástico aí para você usar no seu dia a dia. O que mais que a gente tem? Esse daqui eu não vou entrar a fundo, isso aqui você encontra na doc do Laravel, que é a parte de buzz ou de lot de jobs, que lá você consegue configurar para executar uma tarefa somente se, digamos assim, você coloca lá 3 jobs. Se os 3 jobs der sucesso, então faça isso. Você pode determinar tarefas assim. Então ele consegue aglomerar aí vários jobs e processar eles todos ao mesmo tempo. Que é um buzz aí, né? Um pacotão aí de jobs, em lot, ou em lot como você preferir, tá? Tem um método onQueue, tá? O onQueue vai da mesma forma aqui do delay. A gente executa aqui, ó, onQueue. E aqui o onQueue a gente passaria qual a fila que a gente quer utilizar esse processo, tá? No caso que eu passei para high, mas eu poderia aplicar outra fila. Lembre-se, né, que essas filas aqui dependem das que estão sendo executadas aqui no comando QUEUE work. No caso que eu estou com high default, se eu colocar um nome de fila aqui que não existe, ele vai cair sempre no default, tá? A mesma coisa também, se você tivesse mais conexões, você
poderia utilizar, por exemplo, um connection aqui para passar outra conexão aí para ser feita o processamento aí da fila. Aí, quando você executa lá o PHP Artisan Queue Work, você também poderia passar mais um parâmetro que é o tries, tá? Que é tentativas máximas. Esse tries é útil aí quando você quer que, não deu certo a primeira vez, tenta de novo. Se não deu de novo, tenta de novo. Então você consegue fazer com que o processo, né, seja executado mais de uma vez. Basicamente nesse try aqui, até ter sucesso, né, ou até acabar as tentativas, beleza? Então, você consegue passar esse try. É mais um parâmetro, né, da mesma forma que a gente pegou o outro parâmetro aqui, que é o queue, né? Você pode juntar todos os parâmetros, passar tudo junto de uma única vez na hora que você vai executar o processo. Eu ficaria aqui o try, beleza, aí vem aqui o queue, né? E pronto, eu executaria tranquilamente esse comando aqui no Artisan, tá? Mesma coisa que a gente tem um comando aqui para timeout, né? Você também pode aplicar aqui o menos timeout, igual ao valor que você quer, que esse timeout aqui serve para você dizer, quero que o job execute no máximo em 30 segundos. Se passar 30 segundos ele não foi concluído, então que ele seja encerrado, seja eliminado, beleza? Então tem esse comando aqui, timeout, é útil também. Tem os comandos aí do CLI, do Artisan, tá? Que vale bastante a pena também vocês olharem, conferirem, tá? Deixa eu limpar aqui a tela. Basicamente para isso a gente precisa de um PHP, sei o PHP, Artisan. Aí a gente roda aqui o queue, 2 pontos. Com isso aqui o Laravel já vai sugerir para a gente todos os comandos necessários que estão disponíveis, tá? Aqui os que os mais destaco são flush, forget, clear, tá? Todos esses três aqui vão servir para você limpar aí os jobs que você tem, que não deram sucesso, ou limpar o que já foi processado, tá? Aqui tem alguns outros aqui de fail table, de retry ou restart. Esse de restart seria mais necessário caso você queira reiniciar a fila, esteja algum probleminha, tá? E o monitor aqui que é para você monitorar a fila, ver como é que tá os processos que estão sendo executados através do próprio CLI aqui no Laravel, tá? Então tem alguns comandos aqui. Na prática eu acho que vale a pena você testar aos poucos, lembrar que existe esses comandos. Cron Jobs, né? É hora de usar o Supervisor, gerenciador de tarefas Cron. Bom, quando você trabalha com o Horizon, com fila, né? Você deve ter, não sei se você já ouviu falar, mas é muito comum se utilizar o Supervisor e se usar o Cron, tá? Por quê? Porque você tem um Supervisor, que é quem vai manter esse comando aqui rodando, tá? Da fila. Porque senão você teria que ficar com o terminal aberto 24 horas com o terminal aqui executando aquele comando da fila, tá? Então você teria que continuar aqui rodando aqui com você e o Artisan o tempo inteiro com esse processo rodando. Quando você fechasse, a fila já pararia de funcionar. E quando você está em produção, não tem como você ficar com o terminal aberto em produção, né, no ambiente de produção do servidor. Então você precisa de alguém que faça isso por você. Quem faz isso é o supervisor, tá? Então, se você não conhece o supervisor, está precisando disso, é a sua necessidade essa solução, então já vá atrás aí do supervisor para você poder configurar ele e ajustar isso para você rodar filas em produção, tá? Não tem como sem ele para produção. E o Cron é muito necessário quando você precisa gerenciar tarefas agendadas, né? Então, geralmente você vai utilizar lá no kernel do Laravel, você vai colocar vários jobs para ser executado e de hora em hora o cron vai bater lá, por exemplo, e vai despachar todos esses jobs, tá? Então, o cron é uma baita solução para você fazer a sincronicidade ou a limpeza e higienização do teu serviço, da tua aplicação, tá? De forma assíncrona. Então, o cron também é outro aí fundamental. Por isso até que o pessoal às vezes costuma falar cron job, tá? Porque um job é uma tarefa, né, que vai entrar na fila, só que ela é agendada, ela depende do cron para ela entrar na fila. E aí, justamente para a gente poder configurar o cron, né, o cron job, a gente precisa mexer no schedule do Laravel, tá? Para mexer no schedule do Laravel, a gente basicamente vai vir aqui pesquisar por kernel, tá? Que aí vai ter dois kernels, um no HTTP e outro no console. Você pode vir aqui no console. E aí aqui você vai entrar logo de cara no schedule do Laravel, que é onde você agenda tarefas, tá? Aqui, por exemplo, até tem um comando aqui para gerar inspirações, que não serve para nada, né, sendo sincero. Mas aqui você poderia colocar, por exemplo, um comando para a toda vez que bater aqui, que o cron bater no schedule aqui, você ressincronize tokens, né? Então não depende de ação nenhuma, o próprio sistema faz isso. Só que tudo isso é baseado em processos aí que você pré-agenda, né? Através do cron job, por exemplo, um cron, né? Que vai bater aqui e aqui você vai realmente despachar o seu job. Então você teria aqui, por exemplo, um job sendo despachado aqui dentro, que toda vez que o processo for executado, tá? E aí, é claro, tem bastante configuração que você faz para trabalhar com schedule,
Não vem ao caso a gente falar disso nesse vídeo, tá? Mas se você quiser que a gente fale sobre schedule aqui, como fazer tarefas agendadas, comenta aqui na descrição, tá? Que aí, quem sabe, a gente já faz um vídeo logo em seguida aqui sobre esse assunto. Então, tem o schedule aí, fundamental também você tomar conhecimento que existe ele. E aí eu tenho mais uma dica aqui, tem mais duas dicas aqui na verdade, tá? Uma é o seguinte, quando você estiver em produção, rodando aí com essas filas, né? E aí você configurou o seu supervisor lá para rodar as filas, você vai precisar dar um supervisor ctl reload, né? Ou restartar o container, claro, depende de como está a sua infra, como você está executando, mas você sempre vai precisar executar um comando como esse para resetar, de certa forma, recarregar o supervisor, porque senão ele pode ficar com cache e às vezes você pega o teu job, que você colocou no supervisor e você modificou alguma coisa, subiu uma atualização para ele. Só que está na memória do supervisor aquele que estava antes da modificação. Então, se você não der um reload em produção, você pode ter problemas aí conforme você for trazendo novas atualizações nos seus processos, nos seus jobs, tá? Então, essa sacada aqui é fundamental para você, senão você vai correr risco aí. Basicamente, esse comando aqui, como você está vendo, supervisor ctl reload, tá? Não tem muito segredo executar ele. Por fim, até tem uma dica bônus aqui, eu nem sabia que tinha essa dica, nem lembrava. Mas a gente tem uma escolha que é o Horizon ou o Telescope, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando do Horizon. Do Telescope eu também tenho vídeo, vou deixar aqui na descrição, vou deixar nos cardzinhos e eu falo para você. Você tem que ver esses vídeos, tá? Porque para você entender mais a fundo o que o Laravel tem para gerenciar fila, você tem que conhecer esses dois, o Horizon e o Telescope. O Horizon é a solução perfeita para você trabalhar com filas no Laravel em ambiente de produção. Perfeito, é a melhor solução que o Laravel tem para gerenciar filas. Já o Telescope, para ambiente de desenvolvimento, ele é perfeito. Ele tem todos os recursos que você precisa para gerenciar fila, ver como é que está funcionando, ver erro, debugar, tudo. Ambos são perfeitos, tá? Cada um tem o seu momento para executar, para ser utilizado. Então, te recomendo que assim que você sair desse vídeo, vá atrás e olhe vídeos aqui do canal aqui sobre o Horizon e o Telescope. Eu até vou deixar aqui na descrição uns cardzinhos, beleza? Combinado? O vídeo aqui ficou um pouco longo, né? Sobre filas, mas eu espero ter atendido aí ao que você esperava, a sua expectativa, né, sobre esse conteúdo. Porque realmente eu abordei tudo que tem aqui, todos os principais tópicos. Tudo que eu falei tem na doc do Laravel, tá? Você pode dar uma olhadinha aqui e ver mais na prática o que tá sendo corrido, tá? Mas a minha ideia principal era quebrar o gelo e fazer com que você aplique filas nas suas aplicações. Se você não está aplicando ainda, comece o mais rápido possível, porque isso pode mudar totalmente a forma com que sua aplicação opera e dá muito mais recurso, muito mais disponibilidade de funcionamento para ela, tá? Então, não tem como você viver hoje em dia, né, sem trabalhar com filas. Para tudo ela serve e eu espero que tenha mostrado para vocês aqui nesse vídeo que não é um bicho de 7 cabeças, é fácil você aplicar no Laravel, isso, e o próprio Laravel já nos dá muita solução, muito recurso aqui para trabalhar com eles. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui. Compartilha também se esse vídeo foi útil para você, porque eu tenho certeza que toda a comunidade Laravel precisava saber, né, do que é as filas, o que elas são capazes de fazer e para que elas servem. Não esquece de ajudar a gente aí, então, compartilhando, ajuda a gente a crescer e dominar cada vez mais o universo. Um abraço aí e até o próximo vídeo.